Esses tempos nós falamos sobre o que seria colocar o homem no centro, né? O antropocentrismo, o homem no centro de tudo, né? E a consequência disso é que o culto acaba sendo para o homem, as músicas acabam sendo para o homem, a mensagem acaba sendo para exaltar o homem, né? E nós falando sobre isso, lembramos da teologia da prosperidade e de alguns pregadores, né, que introduziram no Brasil, há cerca de 50 anos atrás, as mensagens da teologia da prosperidade. Porém, faltou comentar que essa mensagem da prosperidade, né, que o homem merece, e que o homem é o centro, é uma mensagem antropocêntrica, ela não foi inventada recentemente, tá? Ela apenas chegou num momento e num ambiente que ela conseguiu se proliferar, né, colocando o homem no centro do culto. Mas ela é uma mensagem mais antiga. Alguém se lembra onde que começou essa mensagem da teologia da prosperidade? Alguém sabe? Sabe? Começou quando Jesus estava no deserto e ele foi tentado pelo diabo, né? E o primeiro pregador da teologia da prosperidade foi o diabo. Então, todas as colunas, vamos dizer assim, os pilares dessa teologia que é pregada aí aos quatro cantos hoje em dia, em quase tudo quanto é lugar, e tem influenciado as mais diferentes denominações, o autor e o primeiro a pregar sobre isso foi o diabo, quando ele tentou fazer com que Jesus pecasse, né? Então, a primeira coisa que ele fez, o Satanás, pregando essa teologia da prosperidade, é dizer para Jesus, que estava com fome devido ao jejum, né, que ele tinha passado naquele período, falou assim, se tu és o Filho de Deus, ordena que essas pedras se transformem em pães. Então aqui a gente já vê um dos primeiros postulados da teologia da prosperidade. A primeira é a questão de você é filho de Deus, então você merece. Se você realmente é filho de Deus, você vai conseguir. Ah, mas se você é filho de Deus, você é filho do rei. E o rei é dono de tudo. Então o diabo já falou para Jesus, se tu és o filho de Deus, ordena. Daí tem aqui a segunda, que é ordenar a bênção, né? Isto é, ordena a bênção que essas pedras se transformarão, o quê? Em pães, para saciar as suas necessidades legítimas. Porque fome é uma necessidade legítima. Então nós temos três coisas aqui que, se você ligar a TV, você vai ver eles pregando sobre isso o tempo todo, né? Se você é o Filho de Deus, você tem direito. Se você é filho de Deus, você tem autoridade. E se você é filho de Deus, você não precisa passar necessidade. Então, se você é o Filho de Deus, ordena a bênção. E ordena que essas pedras se transformem em pães. Então, foi a primeira tentação de Jesus, e o primeiro pregador da teologia da prosperidade foi justamente o diabo tentando Jesus, né? Qual foi a segunda tentação? Levou até o alto do templo, né? E disse assim, atira-te daqui, porque está escrito, aos teus anjos dará ordens a teu respeito, que não tropeces em nenhuma pedra. Pula, salta pela fé, porque está escrito. Se está na palavra, vai acontecer. Então, o diabo usou a Bíblia, usou o Salmo. Que Salmo que é esse mesmo? O Salmo 91, né, que todo mundo gosta, né? Até você entra em qualquer lugar, em qualquer boteco, está aberto no Salmo 91. Então, o diabo usou o Salmo 91 e disse para Jesus, olha, não fique com medo, pule, porque você vai pular baseado na Bíblia, que está escrito. Não? Está escrito o quê?
Aos anjos dará ordens a teu respeito, para que não tropeces em nenhuma pedra. Olha bem, o diabo foi o primeiro, né, a pregar isso, lá para Jesus. E hoje em dia também se fala isso, ó, se você tem fé, seja ousado. Se você tem fé, pule. Se você tem fé, compre aquela Ferrari, porque está escrito que nenhum bem te faltará, porque está escrito que o Senhor vai ouvir as suas orações. Vai lá e tome aquela atitude que vai arrebentar com você, que vai arrebentar com a tua família, que vai arrebentar, que é contrassenso, que é contra a lógica, que é contra o entendimento. Pule, salte. E a gente vê muita gente falindo, muita gente abrindo empresa, muita gente tomando decisões mirabolantes sem uma base firme, o que é contrário ao que Jesus ensinou, né? O que Jesus ensinou? Se você vai para a guerra, primeiro vai lá ver o exército inimigo para ver se você tem capacidade de vencer. Se você não tiver capacidade de vencer, então vai lá e oferece entre em acordo, né? Para que você não entre numa batalha para perder. E se você vai construir uma casa, o que Jesus disse? Faça o cálculo para ver se você tem dinheiro para terminar a casa, para que as pessoas não fiquem zombando da tua cara e dizendo, este indivíduo começou e não conseguiu terminar. Só que a teologia da prosperidade diz o quê? Semelhante ao diabo, diz assim, pule, salte. E daí o que acontece? Muita gente põe a culpa em Deus, muita gente perde a fé, muita gente desigrejada por esse mundo afora, porque acreditaram numa mentira. E Jesus, o que Jesus respondeu? Jesus respondeu assim, o diabo falou assim, salta, né? Pula, porque está escrito, ele usa o Salmo 91. E Jesus, o que respondeu? Jesus respondeu assim, mas também está escrito. Se tem uma palavrinha, uma frase, uma expressão bíblica que o diabo repete desde a época de Jesus, está escrito. Que o diabo ele usa a Bíblia para tentar destruir, para tentar enganar. E Jesus respondeu como? Também está escrito. E Jesus fala que não se deve tentar a Deus. Para Jesus, tentar a Deus, o que é? É você se atirar e achar que Deus vai te segurar lá com os anjos. É você tomar decisões erradas, fazer besteira, e depois dizer, Deus me desamparou. E não te desamparou. É que antes de você pular, ele te deu inteligência, sabedoria e capacidade para fazer contas. Para saber se você tem ou não tem condições. Porque uma coisa é você ter fé. E a outra coisa é você ser irresponsável. Quando você é irresponsável, você abre uma empresa sem ter condições, sem ter dinheiro, sem ter recurso, e você contrata gente que você não pode pagar, e você compra coisas que você não tem condições de pagar, e daí você se quebra, e daí você quebra você mesmo, você quebra os seus funcionários, e você quebra as empresas que você comprou coisas e não conseguiu pagar. E daí você vai dizer, Deus me desamparou? Não. Você seguiu uma teologia equivocada. E a terceira tentação do diabo para Jesus mostrou todos os reinos do mundo, né? E a glória desses reinos, e disse, tudo isso te darei. Se prostrado me adorares. Sabe, é muito comum o sonho de ser reconhecido, de ser popular, de ter a glória do mundo, o reconhecimento do mundo. Mas se o preço disso é você negociar a sua relação com Deus, é você negociar a sua fé,
É você negociar a verdade do Evangelho. Daí não adianta. A Bíblia diz que o Senhor, depois que o diabo foi embora, né, porque havia feito aquela tentação, né, terrível, o Senhor foi servido pelos anjos de Deus. Vale a pena obedecer, vale a pena ser humilde e vale a pena viver nesse mundo com o propósito, mesmo o propósito que Jesus tinha, que era obedecer ao Pai em todas as coisas, mesmo que fosse difícil, mesmo que fosse complicado, mas obedecer ao Senhor em qualquer circunstância. Por isso que adorar a Deus é um ato de entrega, de submissão, de obediência, de reconhecimento da grandiosidade de Deus. É saber que é você servindo a Deus e não o contrário. E quando Deus ouve as nossas orações, quando Deus nos abençoa, é um ato pura e exclusivamente um ato da sua graça, da sua bondade, do seu amor, que lhe é inerente. Então, nosso coração deve se colocar assim diante do Senhor.